Olá, eu sou o professor Gilson de Matos e este é o canal Igreja Hoje. Seja bem-vindo para juntos estudarmos novamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se você gostar deste vídeo, deixe teu like e também compartilhe com os demais colegas para que a Palavra do Senhor vá alcançando o máximo de corações possível. O tema de hoje, os perigos dos maus conselhos, e o texto bíblico base está em Salmo, capítulo 1. Vamos à palavra. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje eu quero falar para você sobre a história do rei Roboão. Roboão foi neto de Davi e filho do rei Salomão. Veja, esses dois reis anteriores, Davi e Salomão, cada um reinou sobre Israel por 40 anos. E eles estão, esses homens, entre os homens mais bem-sucedidos no governo em toda a história de Israel. Foram homens sábios que aplicaram a equidade, a justiça no seu dia a dia e por isso colheram bons frutos no seu governo. Mas com Roboão, infelizmente, as coisas não aconteceram desta forma. A Bíblia diz no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, que Israel vem até o rei e pede a ele alívio a este jovem rei. Alívio sobre os impostos, alívio sobre a carga de trabalho que estava muito pesada sobre essa população. A população, imagine, na antiguidade, o quanto que era mais sofrível para eles poder sobreviver neste mundo. E eles pedem ao rei, o rei pede-lhes 3 dias de prazo para decidir sobre isso. E procura alguns conselheiros. No primeiro momento, o rei segue aos anciãos do país, aquelas pessoas experientes de vida, que já haviam convivido inclusive com o rei Salomão, com seu pai, que era o homem mais sábio da terra. E essas pessoas dizem ao rei jovem, ao rei Roboão: Roboão, dirija-se ao povo com benevolência, seja bondoso com eles, atenda-lhes os pedidos e eles serão para sempre teu servo. Eles vão te retribuir com bondade, eles vão ser súditos que terão prazer em ser comandados por você. Infelizmente, Roboão acabou rejeitando, desprezando esses bons conselhos dessas pessoas experientes na vida, anciãos sábios. Ele esqueceu que a Bíblia diz em Jó, no capítulo 12, no versículo 12, com os anciãos e mais experientes está a sabedoria, e na idade avançada a compreensão e o entendimento. Infelizmente, Roboão não quis seguir por este caminho. E qual foi o caminho que ele escolheu? Escolheu o caminho dos tolos. A Bíblia diz que ele foi em busca dos jovens com os quais ele havia crescido, conviveu com eles na infância, adolescência, e agora ele jovem assume o comando do país. E aquele pessoal que vivia possivelmente uma vida dissoluta, uma vida sem comprometimento, não era experienciado, não tinha experiências de vida, vai aconselhar o rei e diz: Rei Roboão, não baixe a bola para esse povo, aperte-lhes, oprima-lhes ainda mais, porque senão eles não vão se submeter ao teu governo. Veja que pena, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13 e versículo 20 que quem anda com os sábios será sábio, mas quem é companheiro dos tolos sofre aflições. Veja o desfecho dessa história. Os rapazes que eram maus conselheiros sugeriram que o rei Roboão se dirigisse ao povo com as seguintes palavras: vocês pedem alívio? Meu pai subjugou vocês, eu vou esmagá-los então. Meu pai usava de açoites para fazer vocês trabalhar, agora eu vou usar escorpiões. Eu vou oprimir vocês e vocês vão sentir o peso de um governante de verdade. Ele quis impor sua autoridade pela força. E aí só sofreu as consequências de seguir os maus conselhos, de andar com pessoas tolas. Resultado disso, o povo se rebela contra o rei Roboão, ele perde a autoridade perante a sua população, perante aqueles que eram para ser seus súditos, surge um novo líder na nação e há uma divisão
em todo o território de Israel. E das 12 tribos de Israel, apenas uma tribo fica sob o comando, sob o reinado de Roboão. As outras 11 tribos fogem e proclamam outro homem como rei. Vejam, ele perdeu a autoridade, ele queria impor na força, no grito, seguindo maus conselhos, e ele foi fadado ao fracasso, o rei Roboão. Margaret Thatcher, nos anos 80, primeiro-ministro da Inglaterra, aquela que venceu a Argentina na Guerra das Malvinas, em 82, essa mesma mulher era uma senhora já muito experiente de vida, uma governante de pulso firme, tanto é que o apelido dela era a Dama de Ferro. E ela já tinha o hábito naquela época de dizer que quando você tem que dizer para alguém que você é uma autoridade, é porque você já não é mais. Quando você tem que lembrar alguém que você é autoridade, que você manda, que aqui quem manda sou eu, é porque já não manda mais. É porque já está desmoralizado e já não tem governo. Então, queridos, vamos procurar aplicar no nosso dia a dia as palavras de prudência, as palavras de sabedoria, seguir bons conselhos, seguir pessoas experientes na vida, as pessoas que tenham experiência, principalmente experiência com o nosso Deus. A mensagem do Senhor para a nossa vida hoje, você tem dúvida? Ore a Deus. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas súplicas conhecidas pelo Senhor através da oração. Nosso espírito respira através da oração. Se não há oração, não há vida no espírito. Segundo conselho, fuja dos maus conselheiros. Fuja das pessoas tolas, das pessoas que vivem uma vida sem compromisso com Deus, sem compromisso com o seu semelhante. Você será bem-aventurado se desprezar os tolos e escolher os sábios, conforme está previsto no capítulo 1 do livro de Salmos. E em terceiro lugar, se quer ser bem-sucedido nas suas escolhas, não decida sozinho. Ore, leia a Bíblia Sagrada e cerque-se de pessoas sábias, pessoas coerentes, pessoas de bom senso. Agindo assim, você será muito bem-sucedido nesta tua vida. Guarde esses bons conselhos em teu coração e fique na paz do Senhor Jesus, porque foi Ele quem nos disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Fique na paz do Senhor.